Buracos negros são objetos astrofísicos fundamentais para o estudo do universo. Eles oferecem um teste extremo da teoria da relatividade geral e importantes insights sobre a vida de uma estrela. Além disso, eles desempenham um papel crucial na estrutura galáctica e são fontes de ondas gravitacionais. Como se não bastasse, os buracos negros desafiam a nossa compreensão da física fundamental. E é justamente sobre isso que esse vídeo vai falar: a física dos buracos negros. Olá pessoal, sou Eudes Filete, físico, professor e pesquisador na Universidade Federal de São Paulo. Nesse vídeo, você vai compreender a relevância física dos buracos negros, cujo estudo não somente expande o nosso conhecimento sobre o cosmos, mas também impulsiona inovações conceituais e teóricas. Se esse conhecimento puder ser relevante para a sua forma de compreender o mundo, se inscreva agora no canal e ative seu sininho. Existem limites para que as estrelas permaneçam como estrelas comuns. Se elas eventualmente ultrapassam esses limites, elas deixam de ser estrelas comuns e podem se tornar outros objetos astronômicos, como por exemplo, os buracos negros. Com exceção dos buracos negros primordiais, todos os outros são buracos negros estelares, aqueles que se formam quando uma estrela muito massiva colapsa sobre si mesmo devido à sua própria e imensa interação gravitacional. A teoria geral da relatividade por si só não informa quais são os limites para que uma estrela se torne um buraco negro. Perceba que a solução de Schwarzschild para o buraco negro depende de sua massa, e esta pode ter qualquer valor arbitrário. A teoria da relatividade geral pode lidar da mesma forma com buracos negros com massa de 1 grama ou de buracos negros com milhões de vezes a massa do Sol. A maior restrição da física na formação dos buracos negros refere-se à densidade de matéria quando esta se torna um buraco negro. A densidade necessária para formar um buraco negro é inversamente proporcional ao quadrado de sua massa. Objetos astronômicos de massa pequena precisam ser comprimidos a altíssimas densidades para formar um buraco negro. Por outro lado, objetos muito massivos podem formar buracos negros em densidades muito mais baixas. Por exemplo, se a natureza tentasse formar um buraco negro com a massa do Sol, então a matéria em colapso teria que se comprimir a uma densidade de cerca de 2 vezes 10 elevado a 19 kg por metro cúbico. Isso é um fator 100 vezes maior que a densidade típica de um núcleo atômico pesado. Nesse caso, a repulsão nuclear é forte o suficiente para impedir o colapso. Logo, não devemos esperar encontrar buracos negros de uma massa solar no centro da galáxia. E de fato, nenhum é conhecido. Mas um buraco negro com uma massa 10 vezes maior que a massa do Sol se forma exatamente na densidade nuclear. Não é surpresa, então, que os buracos negros observados em binários de raio-x sejam tipicamente deste tamanho. Buracos negros gigantes em galáxias se formam a baixas densidades. Alguns têm massa de muitos bilhões de vezes a massa solar, o que significa que eles se formam a densidade baixa, menores do que 20 kg por metro cúbico, que é muito inferior à densidade da água, por exemplo. No outro extremo, buracos negros de pequena massa seriam muito densos quando se formassem. Um buraco negro de 1 bilhão de toneladas, por exemplo, exigiria uma densidade de quase 10 elevado a 56 kg por metro cúbico. Uma densidade tão grande como essa poderia ter existido apenas uma vez na história do universo, pouco depois do Big Bang. Se esses buracos negros existirem, eles só poderiam ter se formado no Big Bang. Por isso, são chamados de buracos negros primordiais. Tais buracos negros não se formam mais nesse estágio de evolução do universo. Diferente da Terra, que possui um campo gravitacional que não é perfeitamente esférico por conta das irregularidades de sua superfície, os buracos negros possuem um campo gravitacional perfeitamente esférico. Além disso, todo buraco negro se estabiliza em um estado que é totalmente caracterizado por apenas 3 propriedades: sua massa, sua carga elétrica e seu movimento de rotação. Essas são as únicas 3 propriedades de um corpo que são conservadas e que podem ser medidas de muito longe fora do corpo. Se 2 buracos negros tiverem os mesmos valores para essas quantidades, eles terão campos gravitacionais idênticos. Isso vai ser válido não importa o que tenha sido usado para criá-los. O buraco negro criado pelo colapso de uma estrela massiva será o mesmo que um buraco negro feito a partir de uma manada de elefantes.
Esse último caso certamente não ocorre na natureza, mas se existisse, nós não seríamos capazes de atestar a sua origem, apenas examinando o buraco negro resultante. Buracos negros com carga elétrica, mas sem rotação, terão um campo elétrico esférico simétrico ao seu redor, assim como uma partícula carregada teria. Esse campo elétrico contém energia que deve ser levada em conta ao resolver a equação de Einstein. A métrica para esse buraco negro é dada pela solução de Reissner-Nordstrom, que foi derivada logo após a solução de Schwarzschild. Essa solução, tomada ao pé da letra e levada até o limite, descreve uma série infinita de buracos negros conectando universos separados, todos escondidos atrás do horizonte de eventos. Esse é um motivo forte o bastante para que não devamos aceitar soluções de um modelo simplificado ao pé da letra, especialmente quando elas são extrapoladas para além da situação física para a qual foram destinadas a descrever. Buracos negros giratórios, por sua vez, levaram muito mais tempo para serem concebidos. A métrica de um buraco negro giratório foi derivada somente em 1963 por Roy Kerr e hoje é conhecida como a solução de Kerr. A dificuldade para essa solução estava no simples fato de que a simetria deixava de ser esférica. Para esse caso, há uma direção preferencial que é o eixo de rotação do buraco negro. Mas o trabalho de Kerr foi muito mais do que um exercício matemático. Hoje, acredita-se que quase todo buraco negro no universo deve ser descrito de forma mais precisa pela métrica de Kerr. Um dos aspectos mais intrigantes da teoria dos buracos negros é que existem soluções que parecem envolver pontes para outros lugares. Essas pontes, que receberam o nome de buracos de minhoca, seriam tubos que conectam uma parte do espaço-tempo à outra. Os buracos de minhoca surgem da solução de Schwarzschild quando ela é levada ao seu limite. Esse fato foi percebido por Ludwig Flamm em 1916 e redescoberto por Einstein e seu colaborador Nathan Rosen em 1935, motivo pelo qual o buraco de minhoca é às vezes chamado de ponte de Einstein-Rosen. Mas ninguém acredita que hajam buracos negros por aí, escondendo buracos de minhoca e universos atrás dos seus horizontes de evento. Isso porque buracos negros reais não são espaços vazios. Ao contrário, eles são formados pela matéria que é engolida e a existência dessa matéria afeta crucialmente a métrica do espaço-tempo. Com isso, aceita-se hoje que os buracos negros reais tenham singularidades internas, mas que dificilmente teriam portais para outros universos. Para um sistema descrito por uma teoria clássica da física, a energia total de um sistema, incluindo a massa, é sempre positiva. Mas em sistemas quânticos, a energia negativa é permitida, pelo menos por curtos períodos. Na relatividade geral, uma curvatura suficientemente grande do espaço-tempo pode fazer com que a energia total de uma partícula que esteja próxima a uma estrela ou um buraco negro se torne negativa. Mesmo assim, a energia total do sistema, partícula mais estrela, ainda deve ser positiva. As flutuações de energia negativa são bem estabelecidas em outro aspecto da gravidade. Elas transformam buracos negros em corpos negros, corpos que são capazes de absorver toda a luz que incide sobre eles. Quando aquecidos a uma dada temperatura, os corpos negros emitem um espectro característico de radiação. Agora, é bem aceito que um buraco negro certamente absorve toda a luz que incide sobre ele, portanto, é um corpo negro. Mas, por outro lado, vimos que nada pode sair de dentro de buracos negros, o que sugere que eles não podem ser uma fonte de radiação e, portanto, parecem não se encaixar bem na termodinâmica. Se for assim, você poderia se perguntar: como é que os buracos negros podem emitir radiação? Não deveria ser surpresa que a resposta esteja na incerteza quântica. Afinal, a radiação de corpo negro é um fenômeno quântico. E foi na teoria quântica que o físico britânico Stephen Hawking encontrou a resposta. Ele estudou os aspectos quânticos do eletromagnetismo próximo a buracos negros e descobriu que os buracos negros emitem radiação e que, de fato, possuem um espectro de corpo negro. Em todo espaço-tempo, o campo eletromagnético quântico está passando por pequenas flutuações quânticas de energia negativa. Normalmente, elas são inofensivas e invisíveis, porque os fótons de energia negativa desaparecem tão rapidamente quanto eles se formam. Mais perto do horizonte de um buraco negro, é possível que tal fóton se forme fora do buraco negro
e o atravesse. Uma vez dentro, ele é viável, ou seja, ele pode encontrar trajetória para fótons dentro do horizonte de eventos que têm energia total negativa. Portanto, tal fóton pode permanecer dentro, deixando seu parceiro de energia positiva do lado de fora por conta própria. E esse fóton, por sua vez, não tem escolha senão continuar se movendo para longe do buraco negro, se tornando então um dos fótons da radiação Hawking. Nessa descrição, nada atravessa de fato o horizonte de dentro para fora. Em vez disso, o fóton de energia negativa cai, liberando o fóton de energia positiva. O resultado líquido disso é que o buraco perde massa. O fóton de energia negativa faz uma contribuição negativa para a massa quando entra no buraco negro. Isso é tão pequeno para buracos negros de massa estelar e supermassivos que tem pouca relevância para a astrofísica. No entanto, a descoberta de Hawking é amplamente considerada como um dos primeiros passos em direção a uma teoria quântica da gravidade. No decorrer das últimas décadas, os buracos negros deixaram de ser apenas curiosidades teóricas para se tornarem a vanguarda da astrofísica moderna. Embora felizmente nunca venhamos a ver um buraco negro de perto, há evidências avassaladoras de que eles existem e desempenham papéis importantes em vários processos astrofísicos. Normalmente questiona-se como é possível detectar a existência de buracos negros, já que eles são negros. Isso de fato é um bom argumento, mas acontece que os buracos negros também estão girando. Devido à conservação do momento angular, como nós vimos neste vídeo aqui, mesmo uma pequena quantidade de rotação na estrela inicial pode tornar-se expressiva se a sua massa for comprimida para o tamanho de um buraco negro. Como resultado, a matéria atraída para o buraco negro tende a se acumular no que chamamos de disco de acreção, que é um disco formado em seu plano equatorial. Pode haver uma quantidade considerável de tal matéria, especialmente se o buraco negro fizer parte de um sistema binário com outra estrela. A temperatura da matéria num disco de acreção torna-se muito alta, o bastante para emitir raios-x de alta intensidade. São esses raios-x que os astrônomos conseguem detectar. A maioria dos buracos negros não é cercada por discos de acreção convenientemente observáveis, mas, dado o número de estrelas massivas na Via Láctea, os astrônomos estimam que pode haver centenas de milhões de buracos negros de massa estelar espalhados por toda a nossa galáxia. Como há cerca de 100 bilhões de estrelas aqui, essa quantidade estimada de buracos negros ainda é uma pequena fração do todo. Há também uma população completamente diferente, os buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Esses podem ter muitos bilhões de vezes a massa do Sol, e os astrônomos acreditam que eles estão presentes na maioria das galáxias grandes. A própria Via Láctea possui um buraco negro de cerca de 4 milhões de massas solares. Sabemos disso, em parte, rastreando as órbitas de alta velocidade das estrelas ao redor de uma região compacta e escura na constelação de Sagitário. E foi por conta dessas observações que o físico alemão Reinhard Genzel e a física americana Andrea Ghez receberam a sua parcela do Prêmio Nobel de Física de 2020. Nesse vídeo, eu falei sobre a física dos buracos negros. No próximo, eu vou falar de outros objetos astronômicos notáveis, as estrelas de nêutrons, os pulsares e os quasares. Este termina por aqui. Se gostou, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!